Hoje, dia 2 de setembro, tá fazendo 7 dias que eu estou sem nenhuma rede social. Não considero o YouTube uma rede social, porque aqui no YouTube a gente, de fato, consegue decidir com mais liberdade o que a gente quer consumir, né? A gente consegue vir aqui, selecionar, o algoritmo ele é mais inteligente e eu considero o YouTube uma ferramenta de pessoas mais inteligentes. Não que no Instagram não tenham pessoas inteligentes, mas é uma ferramenta que quando a gente entra aqui, a nossa intenção é de fato aprender alguma coisa. Se eu perguntar para você o que você aprendeu ontem no Instagram, num vídeo de 30 segundos, você não sabe, você não vai nem saber me dizer, talvez você não vai nem lembrar o que você fez no Instagram ontem. Então, o Instagram estava me fazendo mal. Há muito tempo eu já estava me sentindo com um excesso muito grande do Instagram, tentando talvez suprir algum tipo de ansiedade, estar ali toda a vida conectado, ligado. E esse excesso eu vi que começou a se tornar um vício, aonde eu não conseguia parar, por exemplo, no meu trabalho e conseguir focar 1 hora sem pegar o celular e abrir o Instagram. E esse excesso estava fazendo muito mal. E tudo que é em excesso, de fato, faz mal. Tudo que é radical demais, tudo que é excesso demais, faz mal. E eu comecei a avaliar um pouco do meu tempo de uso do meu celular e eu vi que eu estava gastando do meu dia de 24 horas, em média 8 a 9, 10 horas por dia no celular. E não só no WhatsApp, porque quando a gente trabalha com computador, como eu, dentro do escritório, a gente está sempre com o WhatsApp Business aberto, mas no celular, em Instagram, em TikTok, em LinkedIn, em outras mídias, só que, obviamente, sumariamente, né, dentro do Instagram. E eu comecei a ficar um pouco preocupado em relação a isso por conta da minha atenção. Eu vi que eu estava começando a deixar a desejar em outras áreas da minha vida porque eu estava preso ao celular. Tudo que eu ia fazer, o celular estava ali, sempre atrapalhando, tirando minha atenção. E eu via que eu também estava ansioso. Ansioso demais. E eu acho que esse é um dos principais fatores que o Instagram mais gera, não só o Instagram, TikTok também e por aí. Eu acho que são as duas principais mídias de estímulos dopaminérgicos que tiram a nossa atenção e fazem com que a gente fique ali preso naquela ferramenta e quando a gente vai ver, a gente passou 10 horas. 1 hora, perdão. Ali rodando o Reels, vendo o Reels, 40 minutos vendo o Reels, rolando a tela, um vídeo após o outro, para, fica 3 segundos, solta, para, fica 3 segundos, sobe, para, vê um story, volta, abre o Reels, abre o explorar e por aí vai. E de verdade, eu tô gravando esse vídeo porque eu queria ter ouvido isso há 10 anos atrás. Então, quando eu olhei para o meu estado de ansiedade e eu tô de fato fazendo uma comparação agora, 7 dias depois, como eu estou e como eu me sinto 7 dias depois, sem Instagram, zero TikTok, zero mídia social, somente YouTube, eu consigo ver que algumas coisas estão mudando. Não é fácil, de fato não é fácil. Eu acredito que ainda daqui mais uma semana ou duas eu vou sentir muito mais diferenças daquilo que eu estava acostumado quando eu estava ali viciado no Instagram. Mas sabe aquela ansiedade de você ter que postar tudo o que você faz? Você vai sair para correr, você tem que postar. Você vai comer, você tem que postar. Você vai para uma reunião, você tem que postar. Você está fazendo um projeto novo, você tem que postar. Você sai com os amigos, você tem que postar. Você sai com sua família, você tem que postar. Tudo você tem que postar. Esse vício também de querer consumir tudo da vida dos outros e o vício de querer expor tudo da sua vida. Isso estava me fazendo mal. Aonde eu ia, eu estava ali por conta de gerar conteúdo e sempre tive os meus conteúdos e gerando os conteúdos ali no Instagram. Isso começou, de uma certa forma, a me incomodar. Porque eu, às vezes, postava sem estar afim de postar. Como se eu não tivesse liberdade de poder decidir, mesmo quando eu não estou afim, porque, se tornou uma agenda para mim, sabe? E é óbvio que o meu trabalho acaba exigindo o uso da mídia social, né, com os nossos clientes, com os projetos que a gente tem, de cursos e tudo mais, a escola, tudo isso. Mas eu olhei e eu disse, cara, eu não vou fazer isso mais, eu vou largar, vou apagar o Instagram do meu celular,
Lá na assessoria a gente tem responsáveis que fazem tudo isso na parte de gestão de mídia. Eu não quero postar mais conteúdo meu, eu não quero mais expor a minha vida, pelo menos por um tempo, e eu não sei nem se eu volto a fazer isso em algum momento. Talvez ao momento que eu senti que eu tenho um autocontrole muito grande de não precisar, de não transformar o Instagram em uma necessidade na minha vida. E uma das coisas que sempre me prejudicaram, que sempre me prejudicou, sempre, as comparações. O Instagram é uma mídia de comparação. O TikTok é uma mídia de comparação. Eu já vinha desde o início do ano deixando de seguir um monte de gente, que não via que não fazia mais sentido com a minha vida, com o meu estilo de vida, com o que eu queria. Pessoas estavam ali jogando conteúdo que nem apareciam mais pra mim também. E eu fui seguindo, acho que de 1.000 eu deixei 400 e poucos seguidores. E ainda sinto, às vezes, sentia a necessidade de ir lá e deixar de seguir mais gente, porque eu queria consumir cada vez menos conteúdo. E esse é o ponto. O brasileiro, ele é um povo de cabeça de consumo. Então a gente precisa estar frequentemente consumindo algo. Sejam compras, sejam bens, sejam propriedades, seja comida, seja o que for. Ou mídia social. Então a gente tem que estar sempre ali consumindo. E de fato eu acredito. Na internet existem dois tipos de pessoas. A que consome e a que produz, a que fornece. O fornecedor e o consumidor. E a pergunta que fica é, qual dos dois você é? O consumidor ou o fornecedor? Se você é o consumidor, você está ferrado. Porque a sua cabeça está ficando... Você está desgraçando sua cabeça. Você está acabando com tudo. Porque eu duvido muito que você lembre de alguma coisa que você viu no Instagram ontem. Duvido muito. E aí a ferramenta começa a se tornar um passatempo para você. E aí existe um ponto que eu quero falar, que foi talvez para mim o que mais me surpreendeu ao longo desses 7 dias e que eu tenho ainda tô tentando me acostumar com isso após ficar sem mídia social. Conseguir largar o celular, conseguir parar e focar por 1 hora em alguma coisa que eu preciso resolver, trabalho, estudar e fazer outras coisas. Então, as comparações sempre me ferraram. Sempre me ferraram. E eu olhava e dizia assim, porra, fulano, porra, tá lá, tá assim, tá assado. O cara, pô, tá conquistando aqui, tá comprando lá, tá fazendo isso, tá fazendo lá. E a maior verdade é que a vida do Instagram, ela é perfeita, cara. A vida do Instagram, ela é maravilhosa. A minha vida do Instagram era perfeita. Por mais que eu sempre tentava trazer conteúdos mostrando as minhas dificuldades também, os BOs da minha vida, os problemas que eu passava. Só que a galera olha pra gente e vê, porra, não, o Gabriel tá bem pra caramba. Não, o Gabriel, porra, o Gabriel mudou muito. Não, porque o Gabriel, porra, não, velho. Não, porque o Gabriel, pô, tudo dá certo na vida dele. Eu já cheguei a ouvir isso. Já. Não, porque, pô, tu faz dar certo, porque tal, isso aqui, sim, irmão. Vida real, parceiro. Cai aqui, vida real não tem ensaio, mano. Vida real, problema todo dia. Eu não lembro se eu já falei isso em algum vídeo aqui, mas depois de alguns acontecimentos dos últimos 4 anos da minha vida, eu passei a entender que a vida ela é sofrimento com um momento de alegria. E não é uma vida feliz, alegre, maravilhosa, com poucos momentos de sofrimento. É o contrário, velho. Ela é sofrimento com um momento de alegria. A gente tem que saber sermos alegres nos momentos de dor, que é o mais difícil da vida. Entende? Então essas comparações me ferravam muito. E eu sempre, de alguma forma... E às vezes eu seguia as pessoas e silenciava elas. Eu ficava só com o conteúdo do feed. O conteúdo do feed às vezes não era um conteúdo que era menos... de expressar menos a vida, de mostrar, de expor menos a vida. O que tinha, o que não tem, o que faz, o que não faz, sabe? Porque isso, no fundo, gera em você uma ansiedade de que, porra, eu preciso ser assim, pô, eu preciso ter essa vida, pô, eu quero essa vida, eu preciso ser assim, só que isso te trava. Isso faz você parar no tempo. Você não consegue parar para conseguir expor as suas ideias num papel, montar um plano de ação e executar. Porque você está travado numa comparação de algo que você queria ter ou queria ser igual, mas não está conseguindo no momento, porque não sabe como chegar lá ainda. E aí você não estuda, você não faz nada, você não corre atrás, você não se esforça na maioria das vezes. Está sempre preso no celular, não consegue focar.
E eu comecei a ver que por mais que eu conseguisse realizar algumas coisas na vida, algumas coisas ainda estavam me puxando para trás. E eu acredito que sempre quando eu ver que algo está me puxando para trás, ou que está fazendo eu regredir naquilo que eu quero para minha vida, eu preciso parar, pensar, refletir e tomar uma decisão. Ou eu continuo na merda do jeito que tá, ou eu avanço. Vida real é isso. Ou você olha para sua vida e vê que tá uma merda, que você precisa mudar, ou você fica no lugar onde você tá. Se você ficar no lugar onde você tá, fazendo as mesmas coisas que você já faz, que você sabe que é ruim, que no final das contas todos nós sabemos o que nós fazemos que é ruim para a nossa vida, só que a decisão é nossa. E às vezes a gente não quer decidir. Porque pior do que decidir é sustentar a decisão. Ou você acha que foi fácil 7 dias sem mídia social nenhuma, sem saber o que está acontecendo na vida de ninguém, e sem ninguém saber o que está acontecendo na minha vida? A pessoa chegar assim, pô, sumiu, hein, velho? Sumi mesmo, velho. Você tem meu WhatsApp, manda uma mensagem. Não precisa expor nada da sua vida. Viver a sua vida, às vezes, até mesmo silenciosamente. Corre atrás do que é teu. Saca? E aí o que eu comecei a perceber? Eu tô documentando esses 7 dias porque provavelmente no próximo mês, quando fechar 30, eu vou fazer mais um vídeo aí explicando o que aconteceu, porque eu sei que ainda vai mudar muito. Eu comecei a ver que eu tinha mais tempo, sobrando mais tempo. Eu me sinto hoje um pouco mais presente para a vida. Estou conversando com você e eu estou ouvindo uma obra que está acontecendo aqui na frente, batendo martelo, furadeira, serra, tudo acontecendo, um pouco mais presente. Tá? 7 dias eu acredito que é um lastro, né? um cohort muito pequeno, um lastro muito pequeno para eu olhar e dizer, não, é isso, é isso, é isso. Então eu estou falando o que eu estou sentindo no momento. Mais comunicativo com as pessoas reais, da vida real, palpável, de tocar, pessoa, ser humano, mais comunicativo com as pessoas, conversar, sorrir. Eu acho que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Fui na casa da minha mãe, eu dei carona para um cara que estava pedindo carona na rua. Agora que eu estou parando para pensar nisso, eu nunca tinha feito isso na minha vida e possivelmente pode ter sido um efeito disso. De olhar e eu senti que eu preciso, hoje eu olho, eu preciso conversar com as pessoas. Porque aquele tempo que eu gastava no limbo de conteúdo inútil para minha vida foi-se embora. Eu não tenho mais, não fico ali rodando Instagram. Então, sendo mais comunicativo, e esse é um outro ponto, valorizando, eu sinto que eu estou valorizando mais as relações pessoais. De parar de conversar, chamar alguém para conversar, tomar um café, perguntar, pô, como é que tu tá? Quando foi a última vez que você sentou com alguém, tomou um café e você perguntou para a pessoa, como você está? No que eu posso te ajudar? Tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Como é que tá a sua vida? Porque a gente vai para um café, vai conversar com uma pessoa, a gente só quer vomitar sobre nós. Só que a gente não para ouvir as outras pessoas. Então essa valorização das relações pessoais eu vejo que está voltando. Eu sempre tive isso, mas com mais presença, com mais intencionalidade. Eu acho que eu tenho visto que eu tenho começado a fazer algumas coisas com uma intencionalidade maior, com mais tempo, com mais atenção, com mais presença, tá? E aí existe uma coisa que para mim foi o mais sinistro e bizarro de tudo o que está acontecendo agora depois desses 7 dias, tá? Parece que o tempo está passando mais devagar. Isso para mim é o mais sinistro, assim. De olhar no relógio e dizer assim, caramba, ainda é 8h18 da manhã, a hora que eu tô gravando esse vídeo. De eu chegar à noite, deitar ou assistir. Eu assisti um filme sem pegar no celular, cara. Bizarramente. Inteiro. Sem dormir, sem pegar no celular. Prestei atenção no filme. Então, eu sinto muito isso, assim, o tempo tá passando mais devagar, é como se eu tivesse mais presente pro que tá acontecendo no agora. Porque, de fato, você entra na mídia social, você vai ficar ali rolando o Instagram, cima e embaixo,
ele te tira da realidade. Quando você vê, você passou 40 minutos sentado dentro do vaso, cagando, o que deveria ser 2 horas. Aliás, 2 minutos. Quando você vê, passou 1 hora e você está ali sentado. Então, o tempo começou a sobrar e o tempo começou a passar mais devagar. Isso é uma coisa que eu sinto muito, muito, muito. Para mim é o mais sinistro disso. O tempo está passando mais devagar. E aí, menos distrações. Eu estou conseguindo eliminar as distrações. Sinto que eu tenho menos distrações. Consigo parar, consigo ler um livro, pelo menos 5, 6 páginas, de coisa que eu já não estava conseguindo mais fazer. Consigo parar, estudar alguma coisa que para mim está sendo interessante. E eu comecei a gerar o conteúdo aqui no canal do YouTube. Consigo parar durante 15, 20 minutos, conversar com vocês, falar algo que presta para a vida de vocês, porque eu gostaria de ter ouvido sim isso há 10 anos atrás. Sai do Instagram, irmão. Gostaria muito de ter ouvido isso. Se não quer sair, reduz, mas reduz drasticamente. Tira o Instagram, oculta ele no celular. Pede para que o iPhone não mostre, não fique mostrando lá quando você vai procurar um aplicativo, oculta ele de lá. Para que você também tenha que fazer um esforço para entrar no Instagram. Não deixa ele ali na tela, na cara da sua tela. Então é isso tudo que eu tenho sentido durante esse período e para mim tem sido bom. Só que em diversos momentos eu fico pensando, porra, o Instagram, pô, será que alguém me mandou um direct? Pô, será como é que, pô, não vi mais nada do fulano, não sei como é que tá, vou mandar uma mensagem para ele. Ou aquelas pessoas que a gente só acompanha ali, não conversa, não fala, mas só acompanha. E existe um outro ponto. Eu comecei a eliminar, durante esse período, pessoas entrando na minha vida. Pessoas que iam lá, seguiam, começavam a conversar e tal, e de conhecer pessoas novas. Eu comecei a selecionar. Eu vejo hoje uma pessoa que eu paro, se eu estou na igreja, às vezes puxo um assunto, conversa. Não é aquela coisa, porque é muito fácil, você está no Instagram, manda uma curtida, recebe uma curtida, faz um comentário no story, recebe um comentário no story, de repente você está ali, conversando com alguém que você nem conhece. E eu eliminei isso da minha vida. Eliminei essa ânsia de ficar curtindo e ficar tendo que curtir conteúdos, procurando conteúdos, consumindo conteúdos que são de 30, 20, 30, 40 segundos que não me agregam porra nenhuma na vida. Essa é a verdade. Ninguém aprende nada num vídeo de 30 segundos, cara. Ninguém aprende bosta nenhuma num vídeo de 30 segundos. Ninguém! Então, cara, é isso que eu tenho sentido durante esses 7 dias aí, sem a mídia social. Eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer isso. Ou tentar não, mas nos esforçarmos para fazer isso. Eu tenho sentido a vida de um outro jeito, de uma forma um pouquinho mais leve, sem me preocupar com coisas externas. As pessoas vêm assim, pô, tu viu que lá não sei aonde estourou uma bomba? Não vi, mano. Você viu que não sei quem na Casa Branca não fala nada, Trump morreu? Não sei, cara. Não tô acompanhando. Não tô vivendo, tô cuidando da minha vida. Tô vivendo a minha vida. E é muito legal. Você parar numa roda e você tá ali, as pessoas estão falando de uma notícia, de uma tragédia e você não faz nem ideia. Porque não envenenou sua cabeça. É difícil. É difícil. Por isso que eu digo, às vezes eu sinto aquela... E eu senti bastante dor de cabeça, tá? Coisa que nunca aconteceu. Eu nunca fui de sentir dor de cabeça. Às vezes nem por café, que eu gosto de tomar café pra caramba, mas a última semana, desde que eu tinha parado com o Instagram, todo dia dor de cabeça, todo dia, como se a minha cabeça estivesse pedindo, manda dopamina, manda dopamina, manda dopamina. Manda estímulo, estímulo, estímulo. Passei a gerar conteúdo no YouTube, quero desenvolver esse canal, quero trazer conteúdos mais profundos, que prestam para as pessoas, que fazem as pessoas quererem realmente entender e consumir. Então, cara, vale a pena. O que eu vejo vale a pena. Eu não sei quando eu volto pro Instagram e nem se eu volto. A minha cabeça está muito... Meu coração está muito inclinado a talvez nem voltar por um longo tempo. Desenvolver esse canal, focar nessa mídia e trabalhar aqui junto com a escola. Eu não preciso de Instagram ou gerar conteúdo de Instagram para fazer anúncio, que é onde a gente domina isso dentro da empresa, dentro das coisas que a gente faz. Então eu não preciso estar ali expondo a minha vida. Talvez depois de 30 dias eu vou lá, eu só vou fazer um post de alguma coisa só falando que encerrei isso, né?
e deixando os links do YouTube, que quem quiser vá pro YouTube e tal. Então é isso. É difícil? É. Mas eu tô aqui para te lembrar que você consegue.